Boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindas ao podcast Dr. Fabrício Mateus. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. No episódio de hoje, nessa live que a gente está fazendo aqui, quero falar sobre causas, sobre 10 principais causas da ansiedade em mulheres, ok? E aí eu vou citar cada uma dessas causas e, obviamente, a gente vai discorrer sobre elas, para que você entenda quais são e, óbvio, na medida do possível que você puder evitar ou manusear da melhor maneira, que você assim o faça. Estamos aqui numa véspera de feriado. E aí, quem é que vai trabalhar amanhã? Quinta-feira? Dia de Nossa Senhora, Dia das Crianças. Mas vamos lá, vamos lá. E agora temos assunto para conversar. Eu separei aqui 10 causas que eu considero as principais, tá? Porque causas são inúmeras. É importante você entender, você mulher que está me assistindo, me escutando, é importante você entender que quando a gente fala de ansiedade, eu tenho fatores protetores, ou seja, fatores que protegem a mulher, e eu tenho fatores de risco, fatores causadores, ou seja, que se esses fatores estão em alta ou não estão sendo muito bem cuidados, muito bem averiguados, aí você pode acabar desenvolvendo a questão da ansiedade, né? Você pode ter ali os sintomas da ansiedade em alta, o que é muito complicado, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, porque aqui eu vou falar de 10 principais causas, ou seja, fatores causadores. E não no sentido de que, se existe esse fator na tua vida, você vai ter ansiedade. Não. Mas que se existe algo de fato que possa ter correlação com algum desses fatores, as chances aumentam. Tá certo? É importante você ter consciência, porque apesar de diagnósticos específicos como fobia, transtorno obsessivo compulsivo, próprio transtorno depressivo maior, e alguns outros sintomas psiquiátricos, nós temos diagnóstico com sintomas objetivos, né? Com critérios objetivos. Mas aqui eu quero trazer para vocês alguns fatores causais específicos, mas que não necessariamente vão fechar um diagnóstico, tá bom? Não necessariamente vão fechar o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é o profissional da saúde. Médico, normalmente, psicólogo. Vamos lá. Primeira principal causa que eu considero que a mulher tem que estar presente chama-se pressão social e expectativas culturais. Porque o que acontece? De cada, entre aspas, papel existente na sociedade, não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Existe um tipo de pressão social, existe algo que as pessoas esperam, algo que as pessoas esperam do homem, algo que as pessoas esperam da mulher. Estou falando de forma geral e genérica, tá certo? E qual é o problema disso? Quando uma mulher sente-se muito pressionada socialmente por algum papel que as pessoas achem que ela deve exercer, seja na família, na comunidade, dentro da igreja, seja lá o que for, e existem algumas expectativas culturais, e eu falo aquilo na percepção da mulher que o sente, tá? E não na percepção do outro. E sim na da mulher, você aí que tá do outro lado. Você com certeza pode, em algum momento da sua vida, ter parado e pensado: caramba, estão esperando demais de mim. Eu estou me sentindo pressionada. Eu sinto que existem expectativas as quais ou eu não posso suprir ou eu não quero de alguma forma suprir, entende? Então, tudo isso, querendo ou não, causa um certo desconforto, causa um certo anseio, e isso perdurando, isso aumentando de intensidade, pode desembocar aí em um transtorno ansioso. Então, sim, pressões sociais, expectativas culturais, elas são um dos principais fatores que eu considero aí como causadores de ansiedade em mulheres. Óbvio que vão ter momentos das nossas vidas nos quais nós vamos ser mais demandados, mas aqui eu estou falando de papel de gênero. Então, poxa, o papel mulher
na sociedade, na família, na igreja, na escola, no trabalho. Então, existe uma pressão social que a mulher sente, uma expectativa, coisas que as pessoas esperam, coisas que as pessoas julgam, coisas que as pessoas apontam. Às vezes até uma outra mulher. Quer dizer, às vezes a gente acha, né, que é só o homem, o chefe, o marido. Não, às vezes é uma mulher que está do lado dela. Uma mulher que está do teu lado. Que pode estar falando algo sobre você, ou apontando o dedo para você, ou esperando algo de você. Então, é importante ter a presença para este fator causador. Por quê? A gente vai mudar as outras pessoas? Não vai, né? Não vai. A gente pode até impor limites. Posso impor limites. Eu posso não frequentar o mesmo ambiente. Eu posso mudar. Eu posso conversar. Eu posso falar. Eu posso contrapor algo qual eu não concorde. Mas eu acho que o principal aqui, na verdade, chama-se mudança de perspectiva. Ok? Mudança de perspectiva. Porque se eu entendo que existe uma pressão, que existe uma expectativa, mas que eu não tenho a obrigação de cumprir nada disso, que eu não tenho que prestar a esse papel, essas coisas elas tendem a aliviar-se naturalmente, ok? Então, o que eu convido você a fazer é justamente a olhar de forma mais distante, a tentar mudar, reposicionar essas coisas que a sociedade, que as pessoas tentam te impor, tentam te colocar. Não tô falando para você se tornar uma rebelde, não, até porque nós temos papéis sociais os quais nós queremos e devemos cumprir, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma criança, um filho, espera-se que eu cuide bem desse filho. E não é porque é pressão social, não, poxa, é um filho, cuida dele. Tá bom? Agora, você tem que ter filhos, você tem que casar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa. Aí são nuances, são nuances. E óbvio, que eu tô falando de uma forma generalizada, de uma forma quiçá até genérica, mas é para você entender que a depender da forma com que isso se instala na tua cabeça, pode se tornar um fator causador de ansiedade, ok? Isso é perigoso, extremamente perigoso. Um outro fator causador de ansiedade, e não é que a forma com que eu vou falar é que aquilo causa ansiedade, tá? Mas é a desregulagem, entendeu? O fato de ter alguma irregularidade, o fato de ter algum desbalanço. Do que eu tô falando? Falando de hormônios, ciclo menstrual. Porque mulher tem essas questões e que altera-se ao longo da vida. Então, existe um impacto das flutuações hormonais ao longo do ciclo menstrual. E se essa mulher não está bem, se ela já tem uma predisposição à ansiedade, se ela já está passando por um momento mais difícil, um momento mais estressante, às vezes essas flutuações hormonais inerentes ali ao ciclo ou à vida própria da mulher no qual ela se encontra, pode afetar também, pode desencadear ali um transtorno ansioso, servir como um fator causador. Então a gente tem que ficar presente para todas essas coisas. Você, mulher, tem que estar presente para isso, porque às vezes você percebe que existe algum tipo de comportamento, algum tipo de sintoma, que ele pode ter a mudança de acordo com o teu ciclo. E aí, para poder minimizar os danos, os sintomas, tem que buscar estratégias para poder lidar com essas variações. Tá? Porque não são só sintomas físicos. Eu tenho cólica, eu tenho alteração no fluxo, eu tenho alguma coisa nesse sentido. Tudo isso, existem formas de se lidar com, beleza? Então, falei de 2 fatores já. Vamos pro terceiro, que aí entra em uma dificuldade caso essa mulher escolha ser mãe, caso essa mulher tenha filhos. Fabrício, você está falando que maternidade, que ter filhos é fator causador de ansiedade? Não, não é, tá bom? Eu falei que isso é um mito, não é porque a mulher é mãe que ela vai ter ansiedade. Mas, quando existe algum tipo de dificuldade com o processo ali, ou da gravidez, ou da maternidade, ou do cuidado com os filhos, se essa mulher se encontra de uma forma que ela não consegue se posicionar muito bem, que ela sente dificuldades, que ela se sente impotente, que ela acha que ela não está desempenhando bem o papel dela, ou que alguém está cobrando demais, a família está cobrando demais, a sociedade está cobrando demais.
E isso sim, essa dificuldade, essa pressão acerca da maternidade, acerca do cuidado dos filhos, pode servir como um fator causador de ansiedade. E não a maternidade em si. Não vamos confundir as coisas, tudo bem? Não vamos confundir as coisas, porque as coisas são o que são e não o que deveriam ser. Então, as questões das dificuldades, dos desafios, dependendo da forma com que é percebida, dependendo da forma com que essa mulher lida, pode desencadear um fator aí causador de ansiedade, beleza? Então, por isso que é importante ter uma rede de suporte, ter um acompanhamento, às vezes, de um pediatra, do médico obstetra, do marido, da família, entendeu? Porque tudo isso vai aliviar um pouco a pressão, vai aliviar um pouco a abordagem dos desafios inerentes à vida humana feminina, inerentes à maternidade, inerentes à criação de filhos, tá certo? Então, buscar sempre o autocuidado, buscar o suporte, buscar, caso você já esteja sofrendo com sintomas, um acompanhamento, um tratamento, tudo isso é de extrema importância para que você, mulher, não caia nos sintomas ansiosos, para que você não desenvolva um transtorno ansioso grave, ok? Então, essas dificuldades com maternidade, com cuidado de filhos, são sim um dos principais fatores causadores de ansiedade. E aí, eu vou fazer um link com outro fator, que dependendo da forma com que a mulher se posiciona em relação a esse fator, pode ser também causador de ansiedade, que é ambição profissional, carreira. Hoje, a gente tem cada vez mais mulheres galgando maiores degraus no mercado de trabalho, posições importantes, assumindo muitas responsabilidades. Então, tudo isso alinhado a outras coisas que já são inerentes à vida feminina, como demandas, as pressões que a mulher enfrenta no ambiente de trabalho, pode servir como um fator causador, pode servir como causa da ansiedade. Quantas pessoas a gente não vê hoje sofrendo com burnout, né? Aquele esgotamento, aquela fadiga que você acaba tendo decorrente do estresse, da pressão do trabalho, entendeu? Então, isso é importante você, mulher, estar presente para. Que na vida não é só trabalhar, a vida não é só buscar uma melhor remuneração, buscar um melhor cargo da empresa, buscar. Existe a saúde, existe a mente, existe todo o resto, a qualidade de vida, certo? Então, essa questão, dependendo da forma, da posição, do seu posicionamento em relação à carreira, à ambição profissional, isso pode ser um fator causador de ansiedade. Se isso não for muito bem resolvido, bem acompanhado, ok? Então, vamos prestar atenção nisso também. E aí, a gente vem aqui para a parte dos relacionamentos e das dinâmicas familiares. Lembra que eu falei que existem fatores causadores, né? Protetores, né? Causadores, fatores de risco, e tem os fatores protetores. Quando eu falo em relações, em relacionamentos, em dinâmica familiar, isso pode ser tanto protetor, ou seja, pode proteger essa mulher, como também pode ser fator causador. Por quê? Posso ter uma família que seja completamente acolhedora, uma família que entenda, uma família que apoie, que não tenha muitos problemas, porque problema todo mundo vai ter em menor ou maior grau em algum momento da vida. Mas o maior problema está quando existem praticamente apenas relacionamentos disfuncionais. Pessoas que te puxam para baixo, que só te trazem problema, entendeu? E aí, quando isso acaba existindo dentro da sua dinâmica de relacionamentos, ou seja, poxa, no trabalho não tá legal, na família não tá legal, com a pessoa que tá do meu lado não tá legal, com meus filhos não tá legal. Isso é um fator causador de ansiedade. Porque se essa mulher, os laços que ela possui, ela não consegue enxergar apoio, ela não consegue enxergar entendimento, empatia, aquilo passa a ser um canal de aflição.
tá certo? Passa a ser um fator de piora. Então, por isso que é importante buscar, sempre que possível, manter saúde nesses laços. Manter uma relação amistosa com as pessoas ao seu redor, com quem realmente importa. Porque tudo isso é fator protetor, quando a gente tem de uma forma positiva, é fator protetor relativo à ansiedade. Bom, então as dinâmicas familiares são muito importantes, gente, muito importantes mesmo. Então, estabelecimento de limites, a promoção de relacionamentos positivos, tudo isso conta. Tudo isso conta, tá? Boa noite a todos que entraram, YouTube, Facebook, Instagram também. Instagram também é longe aqui, não tô conseguindo enxergar. Jaqueline, boa noite. Boa noite, Sandra, Maria, Elisânia. Vamos lá, vamos continuando. Ó, já falei aqui de alguns fatores que eu considero os principais causadores. Falei de pressões sociais, expectativas culturais, questões hormonais e de ciclos, dificuldades em relação à maternidade e criação de filhos, carreira, ambição profissional. Estou falando sobre relacionamentos e dinâmicas familiares. E aí, eu vou puxar um link aqui, uma palavrinha, que ela tende a ser comum em consultório, em terapia, que chama-se traumas, traumas passados, experiências passadas. Todo mundo que vive em algum momento da vida vai passar por algum tipo de trauma em maior ou menor grau. Tem traumas que são mais profundos, são situações mais graves. Tem traumas que são traumas, mas que podem ser mais brandos, mas ainda assim marcam a vida da mulher. E qual é a importância disso? Se você passou por algum tipo de trauma em algum momento da sua vida e isso reverbera no seu presente, ou você não tem isso muito bem resolvido, isso serve como um dos principais fatores causadores de ansiedade. Então, o trauma, o que aconteceu na verdade, a gente não muda. O que aconteceu, aconteceu. Ah, uma situação que houve acidente, alguma perda, morte, doença, algum tipo de abuso. Infelizmente, coisas ruins acontecem na vida de várias pessoas e pode, infelizmente, às vezes acontecer na minha, sua. Só que a grande questão aqui não é o fato que aconteceu. A grande questão é como foi abordado isso. Como foi enxergado isso. Pela mulher que passou por essa experiência, às vezes traumática. Porque o que acontece? Porque eu percebo, principalmente em consultório, existe uma sensação, um sentimento muito negativo em relação aos traumas. Não tô falando que a gente tem que se sentir bem, de forma alguma, tá? Mas, às vezes uma pessoa que passou por um trauma, ela pode sentir ódio, pode sentir raiva, ela pode ter aquilo aceso, é uma coisa que aconteceu há 10 anos, mas parece que tá presente, que tá ocupando um espaço na cabeça da pessoa, entendeu? Então, isso é muito ruim, porque é um fator causador de ansiedade muito grande. Primeiro, dá pra tratar isso em terapia, tá? Mas também é importante buscar formas de reposicionar o, a tua perspectiva em relação àquilo que aconteceu. Então, existem várias formas de reposicionar a perspectiva. Às vezes, perdão. Às vezes, tentar eliminar algum tipo de sentimento ruim, como arrependimento, culpa. Quantas coisas a gente não se culpa? Que se a gente for analisar friamente, se a gente for pedir a opinião de uma terceira pessoa, a pessoa vai falar, não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Então, às vezes é isso. É você entender que coisas que aconteceram, que possam ter sido traumáticas para você, você não tem culpa. Você não tem nem responsabilidade. Às vezes coisas que acontecem quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. E a gente carrega isso. A gente acaba carregando isso pra vida adulta. Só que uma coisa é nós entendermos que aquilo aconteceu, foi uma experiência ruim, uma experiência traumática. Mas outra coisa é aquilo estar presente no seu presente. Aí é um problema. Entende? Aí torna-se um problema porque isso
reverbera na tua rotina, no teu dia a dia, na tua saúde emocional, e aí surgem os sintomas de ansiedade, o transtorno ansioso. Aí você tem um diagnóstico, certo? Então, você conseguir depurar os traumas, experiências traumáticas passadas, é muito importante. Bom, muito importante. Então, tenham presença para isso. Até me delongo um pouco mais nesse fator causador, porque eu sei que é um fator causador que está presente na vida de boa parte das mulheres. Tá? Um outro fator causador é pressões estéticas. Autoimagem. Você já se sentiu pressionado? Você que é mulher, homem também, mas mulher acaba que é um pouco mais. Já sentiu algum tipo de pressão por um tipo de padrão de beleza? Ou por se encaixar em algo que as pessoas achem como, é o esteticamente aceito? Porque é o correto? Porque é o como é na novela? Então, isso é perigoso. A indústria da moda, hoje já está mudando um pouco. Antigamente era pior. Mas hoje com a internet, com essa disseminação, essa pulverização das mídias, pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que eu quero dizer é, existe algum tipo de pressão estética, né? Algum tipo de autoimagem. Então, existem influências da mídia, da sociedade. Tudo isso reverbera na autoimagem e na pressão que a mulher tem para atender certos padrões estéticos. O que eu trago para vocês aqui é: a gente tem que promover uma maior aceitação e valorização da individualidade. Que cada ser, cada mulher é única por si só. Tem padrões e características únicos dessa mulher. E se eu for querer impor coisas que são externas, coisas que são de outras pessoas, que são às vezes que não existe no mundo concreto, no mundo real, mas porque passa na televisão, porque tem na revista, porque tem. Acabou. Eu vou alugar um apartamento na cabeça da mulher e ela vai acabar desenvolvendo ansiedade porque ela tem que suprir alguma coisa, porque alguém disse, porque alguém mostrou, alguém falou, ela nem sabe por que ela tá fazendo aquilo. Tá bom? E eu não tô falando isso para você deixar de se cuidar, é diferente. Autocuidado é uma coisa, tá bom? Autocuidado tem que ter. Tem que se cuidar, tem que ser vaidosa, certo? Mas agora, querer se encaixar dentro de um padrão estético midiático, aí é outra história, tá bom? Porque é um padrão de peso, um padrão de rosto, um padrão de cabelo. Não, 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 não. Cada pessoa é individual. Cada pessoa tem a sua beleza própria, certo? E se a gente for ficar pensando demais nisso, perdendo tempo demais com isso, não tem como. Por exemplo, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente não muda. Não muda. A não ser, às vezes, é um processo radical. Por exemplo, a altura. Porque hoje as pessoas, os homens, têm que ser mais de 2 metros de altura. Não tem como esticar a perna, né? Não dá pra fazer algumas coisas. Porque tem que ter barba. Vou colocar barba aqui, preencher minha barba. Minha barba é rala, agora tem que ser uma barbona. Então, mulher acaba que tem um pouco disso. Então, não, tome muito cuidado se você está realmente se agradando, cuidando de si própria, ou se você está querendo agradar aos outros, agradar a padrões pré-determinados. Entende? Então, eu faço essa repartição. Autocuidado é uma coisa, imposição estética, pressão estética é outra. O autocuidado tem que existir, com certeza. Essa valorização, a vaidade, né? Mas agora, eu tenho que me encaixar porque as pessoas acham que isso é o adequado. Não, cuidado. Isso é um prato cheio para desencadear dentro de si própria sintomas ansiosos, ok? Ok. Um outro fator causador de ansiedade são os desafios na transição para a menopausa. Porque, novamente, existem alguns padrões, algumas pressões sociais, algumas coisas que se esperam, mas é aquela questão fisiológica também, certo? Podem surgir, de fato, sintomas físicos, fogachos, problemas com sono, sudorese, aquela questão de, poxa, eu tô saindo dessa parte no qual
tem uma autorregulação hormonal e de repente isso não vai mais existir. É, eu vou ter uma baixa ali nessa questão dos hormônios. Isso pode me gerar sintomas. E muitas vezes não é nem a mudança hormonal em si, tá? Que acaba sendo o fator causador. Sim, a forma com que a mulher lida com essa passagem, com esse rito, com essas questões todas. Entende? Então é muito mais uma questão, novamente, de perspectiva do que puramente hormonal, puramente fisiológica, biológica do corpo, dos hormônios. Ok? Então é importante essa presença. Porque, ó, é o que eu falo de ciclos. A vida tem vários ciclos. Vários ciclos. Com várias representações. A vida por si só é um ciclo. Você nasce e você morre. Esse é o início e término. Falando da vida concreta e terrena, tá bom? E aí tem tudo o que se passa entre esses dois pontos. Mas tem vários pequenos ciclos dentro. Então, eu falei de ciclo menstrual. É um tipo de ciclo. Entendeu? Aí tem o ciclo da maternidade, o ciclo fértil, o ciclo da adolescência, da infância, o ciclo da carreira. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que algumas coisas, elas se encerram, tá? Tem certas coisas que elas duram o tempo que elas têm que durar. São autolimitadas. Já ouviu falar em doença autolimitada? Doença autolimitada é aquela que eu não preciso fazer nada, não preciso tratar. Da mesma forma que ela começa, ela acaba. E é por isso que cria um viés tão grande, né, quando a gente usa remédio. Porque, vamos lá, às vezes eu atendo um paciente, o paciente tá com sintomas de gripe e tal, aí tem um antibiótico, um remédio. Aí vai lá, não passa remédio. Ah, o médico é péssimo. A pessoa cura, normal. Fez nada, melhorou. Ah, se passa o remédio. Ah, foi o remédio. Mas não, tem certas coisas que elas simplesmente acabam. Elas surgem e acabam. Beleza? Infância, juventude, vigor hormonal, tudo isso tem prazo. Tem prazo de validade. E você estar preparada para isso, psicologicamente falando, saber que algumas coisas vão ter fim. A própria vida, a finda-se. Você não tem a morte em algum momento como perspectiva, você não medita sobre a morte, é importante. Sabe? Para onde é que você está indo? Pra onde é que vamos todos? Eu não vou entrar em questões filosóficas, existenciais, tá bom? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que existem desafios nessas transições. Mudanças físicas, mudanças emocionais, que elas têm a ver, sim, desde questões biológicas, fisiológicas, como também questões existenciais. E saber que isso existe, buscar formas de lidar da maneira mais adequada possível, ajuda no sentido de servir como um fator protetor contra os sintomas de ansiedade, certo? É importante isso, importante. Oi, quantas causas eu falei aqui? Vou contar com vocês. Falei sobre pressões sociais, expectativas culturais, uma só. Falei sobre hormônios e ciclo menstrual. Falei sobre dificuldades com maternidade e cuidado com os filhos. Falei sobre carreira, ambição profissional. Falei sobre relacionamentos e dinâmicas familiares. Falei sobre traumas e experiências passadas. Falei sobre pressões estéticas e as questões de autoimagem. Falei sobre desafios na transição para a menopausa. Falei de ciclos também, né? Falei aqui sobre ciclos. E agora eu vou falar sobre saúde física, estilo de vida. Que eu já nem falo muito, porque eu sei que muita gente acha, Fabrício, falar disso de novo. Eu vou falar porque é importante. O que acontece? Eu não sei se você acredita em vida após a morte, em espírito, em alma, beleza? Mas aqui, ó, entre o ponto A e B, chamado nascer e morrer, no mundo físico, você tem isso, ó, chama-se corpo físico, exato. E se você não cuida bem desse corpo, ou se ele se deteriora, porque naturalmente ele já se deteriora com o passar do tempo, com a idade. Mas ainda assim, Jaqueline acredita. Também acredito, tá, Jaqueline? Por isso que eu tomo todo o cuidado do mundo pra explicar as coisas, que senão as pessoas podem confundir.
Então agora eu tô falando, ó, de corpo físico, tá bom? O que acontece? O corpo físico, ele naturalmente, ele segue um caminho. A gente ainda não descobriu uma forma de rejuvenescimento, de longevidade, que reverta isso, ou que prolongue muito mais isso. Óbvio, com o passar dos anos, aumenta essa expectativa de vida. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é qualidade de vida, porque, beleza, eu posso viver 100 anos, mas, assim, viver 100 anos é diferente de viver 100 anos com qualidade, ok? Com qualidade. O que é qualidade? É você ter autonomia, lucidez, consciência, conseguir fazer as suas atividades rotineiras. Não tô falando que você tem que ser um atleta de alta performance para sempre. Não, a gente sabe que isso não tem como. Mas pelo menos, poxa, conseguir fazer as suas atividades sem ter que depender necessariamente dos outros. Para isso acontecer, precisa existir um cuidado com o teu corpo físico, com a saúde física. E uma das formas, como é que é? Colocando o teu corpo em movimento, fazendo exercícios, atividades, certo? Outra forma, prezando bom sono. Mais cedo eu estava fazendo uma reunião fechada com as mulheres que estão participando do desafio e uma delas estava com problema de sono. O que acontece? A mesma explicação que eu dei para ela, eu vou dar para vocês. Tem três coisas. Eu preciso prestar atenção no sono. Regularidade, quer dizer, eu tenho que ir deitar, eu tenho que acordar mais ou menos no mesmo horário. Isso não pode oscilar demais. Ah, um dia eu deito às 10, outro dia eu deito às 7 horas da noite, no outro dia eu deito 4 da manhã, um dia eu acordo às 6 da manhã, no outro dia eu acordo meio-dia. Isso não é saudável. Isso confunde o teu corpo, confunde o teu ciclo circadiano, gera uma confusão danada. Então, eu sei que nem sempre a gente vai manter aquela regularidade perfeita, mas mantenha uma linha de base e procure não oscilar muito dela, tá certo? Isso é um ponto. Falei de três, né? Segundo ponto, quantidade. Sim, quantidade. Essa pessoa fala, porque eu fico descansado com 4 horas. Mentira. 4 horas não dá. Não sei que você seja um ser extremamente. Você é exceção. Via de regra, 4, 3, 5 horas de sono não é o suficiente. O preconizado aí, em média, pode ser um pouco mais, um pouco menos, é na faixa dos 8, 7 horas, 9 horas. Tem pessoas que precisam de um pouco mais, um pouco menos. E é tempo de sono, tá? Não é tempo de cama. Porque nem todo tempo que a gente tá na cama a gente tá dormindo. E o terceiro é qualidade. Então, eu tenho regularidade, eu tenho quantidade, qualidade. Quer dizer, eu consigo entrar no estado profundo de sono, de descanso. Quando eu acordo, eu estou descansado. Você, mulher, está descansada. Se essas coisas estão acontecendo, beleza, perfeito. Tá dormindo bem. Agora, nutricionalmente falando, quando eu falo em alimentação, existem algumas pistas. Uma dieta equilibrada, uma dieta o mais natural possível, com proteínas, né, carnes. A não ser que você seja vegetariano, vegano, mas aí você busca alternativas, ok? Você tem que ter uma ingesta proteica para manter a sua massa magra, para manter a sua musculatura. Porque músculo, ó, a gente vai perdendo músculo, vai sendo sugado quanto mais velho a gente fica, e fica difícil. Porque musculatura, você ter a massa magra, né, é um preditivo de qualidade de vida e de longevidade. Então é preciso manter os músculos, tá bom? Não é uma questão estética, é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Fibras. Por quê? Para trabalhar bem o intestino. Como é que você vai no banheiro? Vai com regularidade, não tem diarreia, não tem constipação. O hábito intestinal é importante, beleza? Importante. Atividade física, alimentação adequada, sono reguladinho. Tudo isso tem a ver com saúde física. E a saúde física desbalanceada, desequilibrada, é também um dos principais fatores causadores de ansiedade. Porque se o meu corpo não vai bem, a minha mente pode acompanhar isso e não ir bem também. Certo? Vamos lá. Eu durmo e aí acordo querendo dormir mais. Será que falta vitamina? Olha, pra gente saber isso, teria que fazer exames, tá bom? Exames. Mas, por exemplo,
você tá dormindo no horário adequado, você acorda no horário adequado, tem uma quantidade de sono adequada e ainda assim sente-se cansada, é importante investigar, tá? Importante investigar alguma anemia, alguma deficiência vitamínica, porque pode acontecer. Pode acontecer, tá bom? Isso tudo se encaixa aqui nisso que eu falei de saúde física, beleza? Então, gente, falei, ó, de 10 principais causas da ansiedade em mulheres. Presta atenção, ok? Presta atenção, veja se não tem alguma aí que está pairando sobre a sua vida para que você possa fazer algo a respeito, ok? Qualquer dúvida ou sugestão de tema você pode estar me enviando, que vamos fazer lives às segundas e quartas. Pelo episódio de hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.